Bem-vindo, bem-vinda novamente. Agora, com esses tarôs, que não precisam ser esses, tem o oráculo da deusa, que são várias deusas, cada uma aponta numa direção, tem o oráculo dos anjos. É que eu uso esses quatro porque eles criam um degrau evolutivo. Um é muito espiritual, o outro é material, o outro é do meu poder pessoal e o outro é das minhas sombras, que é o do Gaspar. Como é que você se torna um grande tarólogo nesse método que é o tarô terapêutico? Você tem que fazer isso com você, de novo e de novo e de novo. Eu lembro que eu varava noites fazendo questionamentos a respeito de mim. E os questionamentos mais abstratos possíveis. Por exemplo, você pode falar assim: eu quero saber como está o meu chakra cardíaco. Olha só. Você pode tirar um arcano para cada chakra teu. Então eu quero saber como está o meu chakra cardíaco hoje. Chakra cardíaco é uma coisa mais espiritual. Então vamos usar o tarô do Osho. Aí no caso você vai fazer para você, você passa a mão aqui no tarô do Osho, concentrando no chakra cardíaco. Aí você vai lá e vem o arcano do sucesso. Então você vai interpretar para você que você tá bem, teu coração tá legal, teu coração tá bacana. O Osho falava, que é o tarô do Osho, do sucesso. O Osho unia o sucesso do amor, do sucesso do dinheiro, do sucesso de ter saúde. Ele viu o sucesso muito como uma coisa muito íntegra. Então eu tenho que estar íntegro com aquilo que eu amo, com aquilo que eu gosto. Ah, mas Otávio, você acha que a gente tem que fazer só o que gosta? Não, nesse momento saiu esse arcano. Nesse momento. E lembra, o tarot, ele não tem o que falar o que ele pensa. Ele tem que falar o que está aqui. Senão você não precisa de nada disso. Então você vai usar, falei desse chakra. Aí você pensa as coisas mais estranhas. Ah, eu vou fazer o exame de faixa de karatê. Fazer o exame de faixa de karatê. Que bicho que eu tenho que usar nesse exame? Então você vai lá, vai usar a força aqui do bicho, você passa a mão, concentra na pergunta e vem o lince. Então eu já sei que no exame de karatê eu vou ter que ser rápido. Fazer os katas, fazer os treinamentos, as lutas de forma muito rápida. Mas Otávio, é sempre assim? Não, não é sempre assim. É que agora saiu o lince. Ah, minha mãe está me perturbando muito com algumas questões, assim. Como que eu lido com a minha mãe? Vamos ver nas cartas do caminho sagrado. Então, mesma coisa, eu vou lá, passo a mão nessas arcanos e vem o arcano para lidar com a mãe da roda do arco-íris. Quer se mostrar harmônico. Se a pessoa está meio confusa, você fica harmônico. Roda do arco-íris, você faz cara de paisagem. Finge que está tudo bem, enfim. Então vocês vão criar um sem número de perguntas. Lembra que na primeira aula desse curso eu defini o tarô como tarô, a máquina de imaginar. Tarô, a máquina de imaginar. E os grandes tarólogos, eles são aqueles que sabem conduzir as perguntas. Por exemplo, eu tenho uma parte feminina, que se chama ânima. E vocês, mulheres, têm uma parte masculina que se chama ânimos. Quando que alguém vai imaginar que um tarólogo vai questionar a minha parte feminina para saber se ela está legal? Essa é a grandiosidade do tarô. Então, o que a parte feminina do Otávio tem que aprender nesse momento? Olha que tarólogo. Então eu vou lá, passo a mão, eu vou no tarô do Osho para isso. Aí vem o arcano da moralidade. Ah, isso aqui é bem minha cara mesmo. Moralidade. Por que moralidade? Porque a moralidade, assim, esse lado meio masculino nesse momento de ficar achando que tá todo mundo errado, que a política tá errada, que o governo tá errado, que tá todo mundo errado. Na verdade eu sei que tá errado mesmo, mas desde que eu nasci que estão todos errados. Só que agora eu fico brigando muito com isso. Fico brigando. O tarô do Osho é difícil achar porque não tem número.
eu fico brigando muito com isso. Quando a gente fica brigando o tempo inteiro com o mundo, com o governo, com o jornal, com a política, você mata teu lado feminino. Mata teu lado feminino. Que é um lado que, em vez de brigar com a política, vai lá e pinta um quadro. Vai lá e pinta tua roupa. Vai lá e toca bateria. Eu toco bateria, apesar que minha bateria não está aqui agora. Vai lá e faz uma coisa artística. Então a minha ânima, eu fui buscar isso no tarô. O meu lado feminino está sendo morto pela moralidade. De querer brigar porque eu acho que as pessoas não são boas, que as pessoas não estão fazendo o bem. Ok? E na verdade eu nem precisaria estar brigando com isso porque esse mundo não me interessa. Se vem uma moça falar comigo, eu vou querer saber do ânimos dela. Então, se a pessoa que for te consultar, ela perceber a grandiosidade disso, ela vai falar, uau, esse tarólogo é incrível. Por quê? Porque ele está falando da minha persona. O que é persona? A persona é a minha máscara. É o meu ascendente. Jung chama de persona, de personagem. É uma parte de mim. Então eu posso puxar um arcano para falar da minha persona como tá, do que eu mostro para os outros. O propósito de vida na psicologia junguiana chama-se individuação, que é eu ser pleno, que é eu ser um indivíduo total, pleno, total. Eu posso perguntar para o tarô em que ponto que eu estou nesse processo de individuação. Eu posso perguntar o que está impedindo eu de ser pleno. Tarô do Gasparetto. Então eu vou lá, passo a mão aqui. O que está me impedindo de ser pleno? Eu vou lá e puxo um arcano que é... Eu preciso me doar mais, está dizendo aqui. Me doar mais. Mas ele diz, não é se doar só para os outros, é se doar para você mesmo. Ó. Você está esquecendo de ser bom com você. Porque o Gasparetto sempre é um tranco. Esse tarô do Gasparetto sempre é um tranco. Se ele pega um arcano e fala, esse é bonzinho, não é não. Você está sendo bonzinho para os outros, mas não está sendo bom para você. Você tem que ser bom para você e ser bom para a tua casa, arrumar a tua casa. Isso é bem minha cara aqui mesmo. Arrumar, os armários estão arrumados, arrumar os livros, isso eu arrumo bastante. Arrumar a cozinha, isso está uma bagunça, tem muito chá. Nossa, nunca vi tanto chá na minha vida espalhado. Mas você tem que se doar para você e se doar para os outros. Então eu olhei o que está impedindo o meu processo de individuação. E se você não tem esse monte de tarô, você não precisa ficar chateado ou chateado. Usa o tarô normal, que são os 22 arcanos. Você pode sempre estar seguindo esse. Aqui no caso é o tarô do Waite. Se quiser desligar aquela câmera, eu não vou usar não. Depois a gente anota. Então o tarô do Waite, eu vou pôr aqui, que é o tarô normal, são os 22 arcanos. Pode ser do Waite, de Marcélia, qualquer um. Então eu posso perguntar o que está impedindo o meu processo de individuação, de plenitude. Coloco a mão e vem uma para mim. E vem o arcano do julgamento. Julgamento não é de se julgar, tá? De ficar julgando os outros. Julgamento é de você renascer. Renascer você quando criança, renascer você como adolescente, que eu já fui, como adulto, que eu sou, né? Eu estou entre adulto e a meia-idade. E se você é um idoso, resgatar também toda a tua vida. Isso é o processo de individuação. Eu posso puxar um arcano para falar, deixa eu ver uma outra coisa que o Jung falaria, das minhas sombras. Mas isso eu quero falar numa outra aula, no outro dia, das sombras. Porque eu tenho que olhar, examinar minhas sombras também. Eu tenho que examinar minhas sombras. Eu tenho que olhar minhas sombras para ver como tá. Tem um tarô que é próprio para isso, ou uma forma de nós usarmos o tarô tradicional só para olhar as sombras. Eu sei fazer com esse, mas eu quero te ensinar um dia. Então eu tenho que fazer todas as perguntas possíveis e imaginárias para mim, para depois poder fazer para o outro. Como que eu posso, por exemplo, quando teve a crise do coronavírus, eu fiz uma mentoria, imediatamente comecei a fazer uma mentoria. Nessa mentoria, hoje, 60% do que eu aprendo lá não diz respeito a mim, é um mundo que não diz respeito a mim.
e 40% faz sentido para mim. E uma coisa que eu aprendi logo que veio a crise do corona foi me melhorar 20% em tudo. Então, eu me alimentei melhor 20%, eu me tornei um ser humano melhor 20%, minha companheira está aqui, fiquei mais amoroso, eu acho, né? Mais gentil, mais paciente. Eu sempre andei, aí eu andei 7 quilômetros mais, 20% mais. Eu sempre fiz karatê 3 vezes por semana, agora eu faço praticamente todo dia, sozinho. Então eu pus um objetivo de em tudo na minha vida melhorar 20%. Tudo melhorar 20%. E o tarô, como eu posso melhorar 20% no meu corpo físico? Animal, vamos pegar um bicho aqui. Aí veio o cachorro, sendo fiel a esse objetivo. Se vem o cachorro, eu quero melhorar meu corpo, eu tenho que ser fiel a isso. Então, praticamente, eu emagreci 10 quilos em 90 dias. Não que eu quisesse emagrecer. Momento algum eu quis emagrecer. Eu quis melhorar minhas atividades físicas e ter mais saúde. Mas foram 10 quilos embora. Mais ou menos 10 quilos. Eu não fico me pesando também. Eu fiz um curso que se chama Faça Dar Certo. Esse curso tem aí para vender até. Só que é um curso para a gente lidar com 1000 coisas que eu aprendi nas minhas mentorias e para fazer minha vida dar certo. Só que estava no meio da crise, no início da crise, e as pessoas eu não ia vender um curso, é um curso caro, ia custar uns R$1.000. Então o que eu fiz? Eu fiz esse curso, as pessoas pagam praticamente o que querem nesse curso. Ainda tem esse esquema aqui, se você quiser. Pode pagar R$50, R$100, R$300 ou R$800. Parcela ou deposita na conta da Nanda. Tem uma pessoa que eu só posso pagar R$10 por mês. Tá bom. Por quê? Porque eu fiz um projeto de ser um ser humano 20% melhor. E esse curso eu percebi que ia ajudar muita gente a fazer a vida dar certo, que é o que eu aprendi com o Gasparetto, com o Gaiarsa, com o Osho, com o Roberto Chiniachique, que eu estou fazendo mentoria até hoje, e com a equipe dele. Então eu pus na cabeça como melhorar 20% como profissional. Comecei a filmar muito mais. Mas eu posso já usar o tarô. Como que eu posso me tornar 20% um profissional melhor? Aí eu venho aqui nas cartas, não vamos usar o tarô tradicional. Coloco as mãos aqui e vem o arcano do Hierofante, que é a minha cara. É engraçado quando eu faço as perguntas para mim, elas estão batendo tudo. Porque eu sou extremamente desorganizado no trabalho. Essas aulas que eu filmo, quando eu filmo um curso, eu filmo a primeira aula, filmo a última, filmo a do meio. Eu filmo o que eu tenho vontade. E depois a Nanda, minha companheira que está ali com os gatos, tenta juntar tudo. Porque eu já não sei mais o que eu filmei. Teve uma época que eu filmei um monte de aula repetida. Então, eu preciso ser objetivo, que é o imperador profissionalmente. Como que eu posso me tornar 20%, um ser humano 20% melhor no amor? Então vem aqui no tarô, 20% no mínimo, né? E vem o arcano do mago, que deixa ela vir, que é assumindo a responsabilidade de ser 20% melhor no amor. O mago, mago de você tem isso nas mãos. Para você ser 20% melhor no amor, você não precisa isso cair do céu, nem ler um livro, você sabe. Mas, Otávio, você sabe tudo? Não, o mago saiu para isso. Então, isso é um processo terapêutico lindo, de você assumir o controle de em tudo na sua vida, você ser uma pessoa 20% melhor. Eu assumi isso na época do corona. Por quê? Logo no início. Porque eu percebi que o mundo que a maioria tinha 2 opções no corona. Ou você se piorava como ser humano, ou você melhorava. Ninguém ficou impune ao corona. Ninguém é modo de dizer, tem gente que nem liga, mas de um modo geral, ou você se melhora, então eu podia comer muito mais. Eu não saía na rua para correr, na crise do corona, mas eu andava aqui no prédio, fazia flexão, fazia karatê. Então eu tive que escolher esses 20%. Isso você pode fazer em qualquer momento da tua vida, mas o tarô passa a ser um aliado em relação a isso.
Como que eu posso ser 20% melhor na alimentação? Porque pelo fato de eu não comer carne, eu desconto nas massas. Então, olha o que ela está fazendo aqui. Agora veio carne. Não, vai, Nirvana. Os gatos, eu sou bonzinho, eles fazem o que querem. Então, não, vai para lá. Pega ela aqui que ela vai... Vai lá, dá um petisco pro gato. Então, ela arranha o tarô, não dá para saber por quê. Não dá para saber por quê, né? Gatos, né? Eu acho que se você atender alguém com o tarô e ter gatos por perto, vai ser muito mágico, desde que eles não destruam o seu tarô. Então eu vou 20% da alimentação. Como eu posso melhorar? Então eu passo a mão aqui e vem o arcano da Imperatriz. Sendo gentil comigo, me perdoando quando eu comi umas pizzas. Sendo gentil, aqui pede, trata a alimentação com gentileza, reza antes de comer, enfim, agradece. Otávio, como é que eu vou saber tudo isso que você está falando? Eu tenho mais experiência que você em tarô, mas quando você conhece bem os arcanos do tarô, o gato está vindo de novo. Quando você conhece bem os arcanos do tarô, você tem... É só você fazer a pergunta, alimentação, esse arcano. O que é esse arcano? Ser carinhoso, ser gentil, ser amoroso, e aí você usa. Deixa ela vir. Eu vou unir agora. Essa gata eu já falei para vocês, é Leonina, olha lá, ela vai arranhar o tarô. Eu não sei porque que ela vê assim no tarô, que ela não arranha nada. Mas ela, quando mexe com as energias dos meus tarôs, ela fica meio agitada assim, tá bom? Então vamos fazer assim, você vai fazer um monte de tiragens para você, um monte. Não importa qual tarô você tenha. Eu já falei nas outras aulas, se você quiser investir um pouco, vai no Amazon.com, né? Uma pessoa falou ontem para mim, e compra o tarô, as cartas do Caminho Sagrado, que eu não sei, tá aqui, vamos mostrar o livro, as cartas do Caminho Sagrado e o tarô do Osho. E um tarô tradicional, qualquer um. E começa a trabalhar com esses 3 tarôs. Do Osho, Cartas do Caminho Sagrado, e um tarô tradicional. Assiste essas minhas aulas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ok? Eu vou mandar uma aula para vocês com o tarô do Crowley, uma aula que eu gravei do tarô do Crowley, do Aleister Crowley, que aí vocês vão ficar fascinados, apaixonados pelo tarô. É uma aula de umas 2 horas, aí é com um monte de câmera, sem gato entrando na frente. Eu estou numa mesa, enfim. Na verdade, os tarôs vão passando e eu vou falando deles. E vou mandar para vocês também uma aula das sombras de cada arcano do tarô. Porque aí que entra bem na parte terapêutica, né? Que é perguntar assim, qual é a minha sombra hoje? O que está impedindo de eu ir para frente? Porque é importante em terapia nós nos defrontarmos com as nossas sombras. Com aquilo que, sabe, sombra que... a minha sombra é que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, mas eu sei disso. Por isso que eu e a Nanda, minha companheira, cada um mora numa casa. Tem hora que eu estou bicudo, tem hora que ela está bicuda. O meu bicudo é mais ficar quieto. Só que se eu não fico quieto, eu fico muito mal-humorado. Então eu já investiguei essa sombra e eu não quero mudar isso. Eu não quero mudar isso. Se um dia minha mãe vier morar comigo, ela está velhinha, ela está querendo e eu vou acolhê-la, aí eu vou ter que mudar isso. Aí eu vou mudar. Mas por enquanto eu posso morar sozinho, então quando eu estou bicudo, mal-humorado, eu que aguente a mim mesmo. Mas qual é a tua sombra? Agora nós temos várias sombras, sombra profissional, sombra alimentar. A minha sombra é refrigerante. Nossa, eu diminui muito refrigerante. Mas de vez em quando eu tomo sem culpa. Mas o refrigerante para mim, sempre, eu lembro quando eu tinha uns 30 anos, eu tomava 1 litro de refrigerante. Guaraná, da Antártica, adoro. Qual que é a tua sombra espiritual? Questionar a religião dos outros. Qual que é a tua sombra afetiva? Achar que só o teu jeito de amar tá certo. Então é bacana investigar essas sombras e você que é terapeuta, falar isso para os teus clientes. Ensinar para os teus clientes como eles lidarem com as sombras. E esse é o tarô terapêutico, ok? Então nós vamos parar aqui. Você vai receber uma aula
do tarô do Crowley. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma aula para você falando dos arcanos do tarô, de 4 de uma vez só, não vai ser só do Crowley, 4 de uma vez só, onde eu vou explicar mago, aí vai aparecer 4 imagens, sacerdotisa, 4 tarôs diferentes, aí você vai entender tudo do tarô, uma aula enorme, faz parte do meu curso, mas eu vou te dar, deve ter umas 2 horas essa aula, e depois eu vou te dar o tarô das sombras. Essa eu não tenho ainda, eu vou filmar e vou mandar para você, o tarô a sombra de cada arcano. Aí você faz a pergunta, qual é a minha sombra com a minha família? Qual é a sombra da minha mãe comigo? Tira 1. Qual é a sombra minha com a minha filha? Qual a sombra minha? Então você vai investigar a sombra. E aí você já pode usar tudo isso dentro de um processo que vai facilitar antes de uma massagem, antes de uma aula de yoga, antes de um trabalho de naturopatia. Você usa o tarô, você vai dar um salto profissional. As pessoas adoram isso, adoram. E com o que você aprendeu já aqui comigo, você já é uma taróloga e um tarólogo bem diferenciado. Se você está acostumado com pessoas que interpretam tarô, você sabe disso, porque meus mestres foram, Walderson de Souza, Mônica Bonfiglio, Léo Artesi, extraordinários, ok? Extraordinários. Então é isso, você vai deixar suas perguntas aí, eu vou responder essas perguntas, eu e a Nirvana aqui, responder uma por uma, os seus comentários também, e gratidão, gratidão, amor de amor, e mais amor ainda a ti.